Bom dia, meu nome é Gustavo Weser, estudo no Centro de Ensino Médio da Asa Norte, CEAM, e sou do segundo C. Tenho 16 anos e eu vim apresentar meu trabalho de português da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um dos maiores e importantes escritores da literatura brasileira. Filho de uma família muito pobre, ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Mulato e vítima de preconceito, perdeu sua mãe na sua infância e foi criado pelo seu madrasta. Enfrentando muitas dificuldades na sua época, ele se tornou um grande escritor. Na infância, estudou numa escola pública durante o primário e aprendeu francês e latim. Trabalhou como um aprendiz de tipógrafo, foi revisor e funcionário público. Publicou seu primeiro poema intitulado Ela, na revista Marmota Fluminense. Trabalhou como colaborador de algumas revistas e jornais do Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e logo depois se tornou o presidente dela. Podemos dividir as obras de Machado de Assis em duas fases. Fase romântica, romantismo, onde os personagens de suas obras possuem características românticas, sendo o amor e relacionamentos amorosos os principais temas de seus livros. Dessa fase podemos destacar as seguintes obras: Ressurreição, 1872, Mão e Luva, 1874, Helena, 1876, Yaya Garcia, 1878. E na segunda fase, realismo, Machado de Assis abre espaço para questões psicológicas dos personagens. É a fase em que o autor retrata muito bem as características do realismo literário. Machado de Assis faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando suas vontades, necessidades e defeitos e qualidades. Nesta fase destaco suas seguintes obras: Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1892, Dom Casmurro, 1900 e Memorial de Aires, 1908. A paixão por Shakespeare influenciou diretamente Machado de Assis. Machado de Assis também escreveu contos tais como Missa do Galo, O Espelho e O Alienista. Com a influência de Shakespeare, Machado de Assis tendeu mais para o romantismo. Escreveu diversos poemas e crônicas sobre o cotidiano, peças de teatro, críticas literárias e teatrais. Machado de Assis morreu de câncer em sua cidade natal no ano de 1908. Em 1881, saiu o livro que daria uma nova direção à sua carreira literária, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que publicara em folhetins de revista brasileira de 15 de março a 15 de dezembro de 1880, considerando o marco do início do realismo no Brasil. Vou resumir a obra literária. A infância de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negrinho Prudêncio, que lhe servia de montaria para maus tratos e em geral. Na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Bordas, que aparecerá no futuro defendendo o humanitismo misto da teoria daquinista com o borbismo. Aos vencedores, as baratas, ou seja, se os mais fortes e aptos devem sobreviver. Na juventude do protagonista, as bagneses ficam por conta dos gastos com uma cortesã ou prostituta de luxo, chamada Marcela, a quem Brás dedica a célebre frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa é uma das marcas do estilo machadiano, a maneira como o autor trabalha as figuras de linguagem. Marcela é utilização destes termos. Machado utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor capte o significado. Brás Cubas não diz, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos caros presentes que lhe dava. Ao contrário, afirma categoricamente que ela amou, mas ficou claro que naquela relação, amor e interesse financeiro estão inteiramente ligados. Apaixonado por Marcela, Brás Cubas gasta enormes recursos da família com festas, presentes e toda sorte de frivolidades. Seu pai, para dar uma basta à situação,
toma a resolução mais comum para classes ricas da época. Manda o filho para a Europa estudar leis e garantir o título da bacharel em Coimbra. Brás Cubas, no entanto, segue contrariado para a universidade. Marcela não vai. Bom dia, meu nome é Beatriz Neves, eu sou do segundo ano C, estudo no CEAM e vou apresentar o trabalho de português da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todos sabemos que o ensino médio meio que nos obriga a gostar de Machado de Assis, em partes. Então, sabendo disso, eu vou dar 5 motivos para gostarmos de ver Memórias Póstumas de Brás Cubas. O primeiro motivo, além da história ser muito cômica, ela foi uma introdução ao realismo na obra. Mas como pode um realismo ser narrado por um defunto autor? E foi isso que Machado de Assis quis trazer. E como ele já estava do outro lado, ele não se preocupou com as recriminações humanas dos vivos e decidiu contar logo tudo. O segundo motivo, e até mais engraçado, é que hoje, enquanto jovens, nos divertimos com surtos psicodélicos, e naquela época Machado de Assis já narrava isso, quando Brás Cubas narra seu próprio surto psicodélico, em que envolve até a mãe natureza em forma humana, até cavalgadas em hipopótamos e viagens no tempo. O terceiro motivo é sobre Brás Cubas ser tipo gente como a gente, ou até mesmo pior. O livro mostra seu lado negro, mostra quando ele, por exemplo, achou dinheiro na rua e não quis devolver, quando ele largou uma mulher que gostava só pelo fato dela ser manca, maltratando borboleta só por ela não ser azul, entre outras más condutas que ele tinha. E o livro, ele mostra isso, vai justificando porque o Brás Cubas fez isso e você se pega torcendo para que ele alcance tudo o que ele deseja. O motivo é que o livro é cheio de teorias e o autor vai desenvolvendo isso ao longo da história. E a teoria mais forte é a teoria do nariz. E não menos importante é que ele tem uma adaptação para o filme. Então, se você não curte muito ler essas coisas, você pode assistir o filme e acabar gostando.